A gente começa falando com a nossa equipe de reportagem. Um incêndio atingiu uma empresa de ônibus que atende vários estabelecimentos em Andradina. Quem traz as informações na nossa janela da notícia é o Rodolfo Pardini, ele que está no local e tem mais detalhes para a gente. Quando foi, o que aconteceu por aí? A gente está vendo a destruição atrás de você, Pardini. Conte tudo para a gente. Bom dia para você, bom trabalho. Fala, Sandro, bom dia para você, bom dia aos amigos, que acompanham a programação do SBT Interior. Foi uma tragédia aqui, um cenário totalmente desolador. Eu falo ao vivo aqui de Andradina, na garagem da empresa onde aconteceu esse incêndio ontem por volta das 7h30 da noite. A gente percebe pelas imagens que o Gustavo Torrente está mostrando para a gente, pelo menos 5 veículos, 5 ônibus totalmente destruídos por esse incêndio. Além desses ônibus, 2 motos também, que possivelmente são de funcionários, também ficaram destruídas, O barracão ali todo retorcido devido às chamas, É uma situação realmente bastante tensa. O que aconteceu aqui foi assim, por volta das 6 horas os funcionários saíram, Terminaram um turno, foram embora, e o vigilante chegaria a partir das 8 horas, os funcionários saíram por volta das 7h30 e o vigilante chegaria às 8 horas. Nesse intervalo de tempo, começou esse incêndio que ainda não se sabe os motivos, quais foram as causas desse incêndio todo. A gente até viu algumas imagens de ontem à noite aí, muita gente acabou vindo aqui para o local, que fica bem na entrada de Andradina, um cenário realmente bastante difícil. Para controlar as chamas, várias equipes dos bombeiros da região, aqui de Andradina, de Araçatuba, de Castilho, brigadas de incêndio também de algumas usinas da região também foram chamadas para ajudar a combater o incêndio. E aqui, Sandro, volta a imagem para mim aqui se tiver, tá vendo ali? O Gustavo consegue mostrar, Gu? Ali no fundo, ó, aquele vermelho, são tanques de combustíveis que estavam carregados, estão cheios de óleo diesel. Cada tanque desse tem pelo menos 18 mil litros de óleo diesel. E a gente percebe que fica bem ao ladinho dos ônibus e também do barracão. Foi um risco muito grande, inclusive os bombeiros tiveram cuidado de, antes de chegar ao local, já orientar o pessoal aqui da empresa para fazer o resfriamento desses tanques, justamente para evitar que as chamas chegassem até o local ali. A gente mais cedo conversou também com o pessoal da prefeitura aqui, responsável ali pela Defesa Civil, o Neto. Ele trouxe um pouco mais de detalhes, explicando como que foi essa logística para enfrentar esse incêndio. Veja aí. A gente conseguiu apoiar aqui o Corpo de Bombeiros com 2 caminhões-pipas aqui do nosso almoxarifado e também um trator para poder colaborar com o atendimento ao combate ao incêndio, O pessoal de Castilho e Murutinga também nos apoiou com um caminhão-pipa cada. E o que a gente viu aqui foi um incêndio de grandes proporções. A gente acabou interditando aqui o espaço por completo, Porque possivelmente existe a possibilidade de quedas, Ainda a gente vê fumaças, então possivelmente ainda está muito quente o local. Então a gente fez a interdição do local através da Defesa Civil e agora a gente vai fazer um laudo através da Defesa Civil para a gente poder comunicar a Defesa Civil Estadual. A gente não sabe o que aconteceu, o que ocasionou o incêndio, Mas a gente precisa aguardar a perícia, Sandra, inclusive só para explicar para o pessoal de casa, nós estamos aqui no local, na empresa, com autorização, porque assim, estamos longe da área de risco ali, que é o barracão, tá? Então, porque a gente vê que realmente ele está todo retorcido. A perícia da Polícia Civil deve chegar à empresa hoje por volta das 2 horas da tarde, justamente para fazer essa análise inicial, para saber de fato se esse barracão vai ter que ser demolido, se não vai ser demolido. E uma informação importante também, ali tem um escritório, então está tudo interditado, tem vários equipamentos também, peças da oficina que funcionava também ali nesse barracão, ou seja, muita destruição. Eu conversei também há pouco com o responsável, um dos gerentes aqui dessa empresa de transporte, e por enquanto eles não conseguem fazer uma análise sobre o prejuízo, só após essa perícia é que isso será possível. A gente até tem um trechinho também da entrevista dele. Não tinha mais ninguém aqui na empresa, por volta da transição, de 7h20, 7h30 da noite. A gente tinha acabado de sair também. Tinha muita estoque envolvida de peça, de pneu, então queimou tudo, Então agora a gente tem que levantar tudo, acho que deve ter queimado os computadores também da empresa, então
complicado. Os nossos fornecedores já estão todos cientes da questão da logística, já deslocamos outros ônibus de outras unidades da empresa também, trouxemos para cá, a população vai ser atendida 100%. Esperar o resultado da perícia, tudo, esperar os laudos tudo certinho saírem para a gente ver as providências cabíveis a ser tomadas. É difícil realmente esse incêndio, né? Só para explicar para o pessoal de casa, essa empresa ela atua no transporte de outras empresas, usinas, frigoríficos, né? Indústrias. Então essa empresa é contratada justamente para levar esses funcionários para o trabalho. As pessoas daqui de Andradina que trabalham em toda a região, nessas indústrias, nessas usinas, enfim, tá? E alguns ônibus também fazem o transporte coletivo, que é o transporte público na cidade. Só que a demanda por esse tipo de transporte aqui é bem baixo. Tá? Então isso não afetou o transporte da cidade e nem afetou também o transporte que a empresa fornece para essas outras empresas também. Tanto que aqui a gente percebe até outros veículos ali estacionados, ou seja, esses 5 queimados não vão atrapalhar diretamente a logística da empresa que já está se organizando a isso. Então, hoje de manhã, por exemplo, todo mundo trabalhou normalmente aqui, os ônibus estão rodando normalmente também para cumprir esses contatos. Agora a gente precisa saber de fato o que aconteceu. Eu conversando com o pessoal aqui, ninguém fala sobre um suposto incêndio criminoso, mas claro que isso também não é descartado, mas enfim, a resposta só virá mesmo depois que a perícia fizer essa análise mais profunda, mais minuciosa aqui no local desse incêndio. Então tá aí, Sandra, as informações, né? Um susto muito grande. Sim. E essa empresa acabou tomando esse prejuízo que ainda vai ser calculado, viu? Ela deve ter seguro, né, Pardini? A empresa deve ter seguro, porque é um prejuízo milionário, né? Deve ter. Com certeza. Eu conversei com o gerente aqui, ele é o gerente da parte do transporte, né? Não da parte assim administrativa, mas com toda certeza sim, né? Porque é uma empresa muito grande, com vários veículos, então o seguro com certeza, se tiver, será acionado. O que chama a atenção nesse caso é que os ônibus parecem que estão pegando fogo ao mesmo momento, né? Porque se fosse uma pane elétrica, de repente alguma coisa, um curto, né? Mesmo eu já vi veículos mesmo parados que pegaram fogo devido a alguma pane ali, tem o combustível, tem a bateria, né? Só que iria pegando fogo na sequência, pega nesse, de repente passa para o outro, mas o que a gente percebeu é que todos parecem estar pegando fogo ao mesmo tempo. É isso daí que levanta a suspeita, nada é descartado nesse momento, não é verdade? A gente só lamenta o fato, porque há o investimento ali da empresa que prestava serviço, ele presta, né? Porque houve o deslocamento de outros veículos, de outras unidades para suprir a demanda, né? Mas realmente é algo que não pode ser descartado. Isso daí vai ter que ser minuciosamente avaliado e periciado e fiscalizado, né? Investigado pela polícia. Pois não, Pardini? Ô Sandra, aqui por exemplo, é uma empresa, esse local que esses ônibus estão é como se fosse uma manutenção, como se fosse uma oficina. Eu conversei mais cedo também com um funcionário, ele disse que um desses ônibus recentemente tinha sido feita a troca do motor e pelo que a gente faz uma análise assim superficial, né, conversando com o pessoal da empresa, se você perceber, ele tem o primeiro ônibus e tem o segundo. O Gustavo consegue mostrar ali, né, Gu? Tem o segundo ônibus. E na parte do segundo ônibus é onde o barracão retorceu mais e esse ônibus exatamente é o que está mais queimado, que está mais destruído. Então, uma análise que é feita aqui, o que a gente tenta entender é que começou nesse ônibus e como os outros estão muito perto, 1,5 metro aproximadamente de distância, as chamas se alastraram também para os outros. Entendi. Bom, vamos deixar a polícia e os peritos, né, avaliarem. Sempre a gente lamentando o fato ocorrido, um susto. Que bom que não houve feridos, né, Pardini? Porque sempre a gente pensa na vida. Ninguém se feriu, né? Ninguém se feriu, foi um susto, eu entendo. Se puder, inclusive, colocar as imagens do incêndio novamente, eu imagino a população lá ao redor, ou da cidade inteira, né? A cidade é muito gostosa, muito tranquila, né? Uma cidade agradável, receptiva. Imagina o susto do pessoal, principalmente, né? Pessoas que passam lá todo dia na frente, vê lá o barracão, o pessoal trabalhando, saindo com ônibus, entrando e de repente acontece isso, né? Assusta os moradores. Agora é a polícia fazer o trabalho dela. Muito obrigado, Pardini, pelas suas informações, né? Mostrando pra gente aí, né, esse incêndio que destruiu vários veículos numa empresa de ônibus em Andradina.